Jorge Messias, indicação do Lula para o STF, foi rejeitado pelo Senado numa decisão histórica. Há mais de um século que um homem não tinha sido rejeitado, a indicação do presidente não tinha sido rejeitado para a Suprema Corte pelo Senado. Dá uma olhada na reação do cara quando veio a notícia que ele perdeu a votação. Eu vou até ficar em silêncio para você sentir junto comigo o peso desse momento. Dá uma olhada. A pessoa, puta que pariu. Que climaço. Que climaço. E aí eu pergunto pra você, a vitória é de quem? Essa vitória é da oposição bolsonarista, da maior oposição que o Brasil já viu? E não sou eu quem está dizendo, o próprio Flávio Bolsonaro disse isso. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. A derrota nos deve a uma cultura política do próprio Alcolumbre, não é uma vitória dele, não dá pra gente dizer isso? Olha, mais uma vez, eu não participei de articulação política, eu não pedi votos contra, eu apenas dei a minha opinião por que eu votaria contra e quem me perguntou foi isso que eu falei, não corri atrás de votos. Agora, obviamente, para acontecer um placar desse, tem que haver uma mobilização, né, de algumas lideranças, mas não foi o meu caso. Que medo é esse, Flávio? Na hora de melar a lava-toga, não, eu liguei pra todo mundo mesmo, né? Não pode. Na hora de brecar o Messias, mesmo quando ele perde, eu não tenho nada a ver com isso. Mas por quê? Então, de quem que é essa vitória, irmão? De quem que é essa vitória? De um cara chamado Davi Alcolumbre. Nossa, então o Davi Alcolumbre tá pensando no Brasil. O cara tá agora, Também não, amigão. Que história é essa? Eu vou te contar aqui. O Brasil não é para amadores. Presta atenção no que aconteceu. Sai até a matéria da Folha aqui, ó. Governo Lula considera a relação com Alcolumbre rompida de forma definitiva. O que aconteceu, meu amigão? O Davi Alcolumbre queria o Rodrigo Pacheco, né, como ministro do STF. O Lula falou, não, beleza, vamos fazer sim, vamos fazer. Deu um embromejo, deu uma enrolada no cara. E na hora H, indicou o Jorge Messias. Você sabe quem é o Jorge Messias? O Jorge Messias foi aquele que quando a Dilma ligou pro Lula lá em 2016, lembra? Oi, querida, tchau, querida. Lembra dessa ligação? Ô, Lula, é a Dilma aqui. Eu tô mandando Messias com o papel. O que era o papel? O papel, a indicação, pro Lula virar ministro da Casa Civil, pegar o foro privilegiado e fugir da Lava Jato. Só usa se precisar, hein? Era esse cara, que inclusive se tornou a AGU e na frente da AGU blindou o governo Lula, né, desse problema dos escândalos aí de corrupção no INSS, não é mesmo? Foi rejeitado pelo Senado, Pra você ter uma ideia, a única vez na história do Brasil em que isso aconteceu foi no ano de 1894, no governo do Floriano Peixoto, onde de uma vez só o Senado rejeitou 5 indicações dele. De uma vez. Mais de um século se passa e aí o Lula indica o Messias e o Messias é travado por quê? Porque ele não é bom para o Brasil? Não, porque o Davi Alcolumbre queria outro nome. É o Centrão que manda nesse país, entendeu isso ou não? Entendeu isso ou não? E aí eu vou te mostrar uma coisa para que não restem dúvidas, tá? Eu vou te mostrar aqui a diferença de postura de um bunda mole para um cara que faz o verdadeiro trabalho. Dá uma olhada no Flávio Bolsonaro, a qualidade do vídeo tá ruim mesmo, tá? Antes da sabatina. Vamos perguntar, Flávio, e aí? Dá uma olhada nele aqui, ó, olha lá. Sobre a votação, a sabatina e depois a votação do indicado ao Supremo Tribunal Federal, né, o senhor Jorge Messias. Então, cada um deu um pouquinho dessa palavra ali, declarou como é que ia votar, e aí o combinado, cada um vai votar conforme a sua consciência ali. Não, combinado que cada um vai votar conforme a sua consciência ali. Meu Deus do céu, cara. É o mesmo Flávio que lá no Roda Viva, não, impeachment, isso não é o caminho. Não, eu quero coisas moderadas. Aqui interessa uma CPI da Lava Jato. Você acha que esse cara tá fazendo frente com o sistema? Olha o restinho aqui, ó. Não, eu dei só meu ponto de vista, já tenho declarado publicamente que eu voto contra.
Apenas reforcei o que eu tenho dito publicamente, nada além disso, cada um vai ficar à vontade para votar como entender ali que é melhor. Aparecer a votação, então, Eu sou suplente na CCJ, então eu pretendo ir na sabatina e também, obviamente, depois no plenário, presencialmente, enfim, tá lá no momento da votação. ele pode ser rejeitado? Eu acho que tá em aberto, né? O voto é secreto. Eu percebo uma insegurança muito grande de muitos senadores aqui na casa, com relação ao momento que o governo vive, com relação aos excessos do Supremo, né, com relação à véspera de eleição. Isso tudo vai pesar, obviamente, na hora de os senadores escolherem se votam sim ou não, o que vai além apenas do perfil dele e da conversa que ele tem tido individualmente com os senadores. Meu Deus, não parece jogador quando perde o jogo e sai ali, e aí o professor falou que a gente tem que se esforçar aqui para fazer gol, né? Então vamos treinar bastante para buscar o resultado na próxima partida. Que declaração genérica, horrorosa. Cadê o cara que é filho do homem de bandido tem que se fuder, acabou, porra! Cadê? Olha a diferença de postura. Isso aqui é durante a sabatina. O senador Espiridião Amin, que é do Republicanos, tá? Cara a cara com o Jorge Messias, olha a diferença de postura. Dá uma olhada aqui, ó. Nós entramos numa engrenagem de composição do Supremo Tribunal Federal que subverteu as duas únicas exigências constitucionais. Olha lá. As duas exigências constitucionais são reputação ilibada e notório ou notável saber jurídico. Foi adotado o seguinte: tem que ser meu amigo do peito e tem que ser jovem para ficar... E não é isso? Quando o Lula indicou o Zanin, cadê a maior oposição da história? Deixou passar, não, pelo menos não é o Dino. Aí o Lula vai lá e indica o Dino e passa o Dino. Aí agora ele indica o Jorge Messias não passa. Qual é a variável que mudou aqui? Qual foi a variável que mudou aqui? Variável Davi Alcolumbre, variável Centrão. É isso, tá? É isso. Lembre-se disso. E o Flávio todo cagado lá. Não, eu não tenho nada a ver com isso, hein? Eu não articulei nada, hein? Não articulei nada, tenho nada a ver com isso. E o Espiridião Amin falando isso daqui. Olha só. Vamos lá. Jovem, para ficar pelo menos por 30 anos. O que não é republicano. Porque transcende não só o mandato, como muitas vezes até a expectativa de vida de quem nomeia. Nomear para ficar 30 anos não é apenas se proteger. É nomear para criar um caso para o resto da vida dos outros. Olha agora. Então eu queria dizer aqui, em público, que eu tenho o maior apreço pessoal por Vossa Excelência. E o senhor sabe disso. Mas eu não posso votar a favor da sua indicação. Vou votar não, triste, mas não contra uma pessoa, contra um processo que está desmoralizando o Supremo Tribunal Federal. Nossa. Está sendo desmoralizado não por vândalos de fora, mas por ações conscientes, premeditadas, situados os seus autores dentro daquela instituição. Eu não posso votar a favor da continuidade desta perversão política inventada. Olha isso, cara. Com classe. Foi lá e falou verdades contundentes. Meus parabéns, senador Espiridião Amin. Aí, sabe qual é a diferença para a oposição bolsonarista? Você viu esse vídeo, né? Você viu? Sóstenes Cavalcante, olha a diferença. Líder da oposição bolsonarista. Quando tá frente a frente com o Jorge Messias, faz o quê? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Abraçou a cabecinha. Deitou a cabecinha. Ó, beijinho na testa, olha lá, ó. Olha lá. Beijinho na testa, irmão. Por favor, o pessoal do lado que tá falando alto, por favor, vamos parar. Cochicha, vai lá, dá um cochicho agora. Polícia Legislativa esvaziada. De frente aqui com o sistema, irmão. As indagações fazem parte. Ó, carinho no ombro. Irmão, que é isso? Que é isso? Aí ele vai se justificar, pessoal. Olha o Sóstenes se justificando, dá uma olhada, ó.
Ser educado não pode ser confundido com posicionamento político. O PL no Senado já fechou questão e todos os nossos senadores votarão contra a indicação de Jorge Messias para o STF. Hoje, ao cumprimentá-lo, foi um princípio de educação. Na convivência política, a gente... Pessoal, é só educação. Você nunca cumprimenta as pessoas assim? Só por educação, hein? Dá um abraço aqui, meu. Deita a cabecinha aqui no meu peito. Dá um beijinho. Só por educação, ó. Vamos cochichar aqui, ó. Só por educação, Não se deixe enganar, porque agora vai vir Bolsonaro e falar: vencemos! Vocês venceram o quê, mano? E o Dino? E o Zanin? Quem venceu foi o Davi Alcolumbre, que tá, inclusive com o interesse dele, que não é o melhor do Brasil, tá? Continuando a ferrar todos nós. Vamos lá, olha lá. Se conhece, já fui recebido pelo AGU algumas vezes para tratar de assuntos de interesses do meu estado, de interesses da bancada do PL, e o cumprimento é um princípio de educação. Mas fiquem tranquilos, toda a bancada do PL votará contra a indicação de Jorge Messias para o STF. Que legal, Sócio. Foi só um oizinho. Só deu um oi sumido ali para ele, né? Aliás, olha a reação do próprio Flávio à notícia. Você acha que ele tá feliz? Ou você acha que ele tá... eu é que não me vou comprometer com essa história. Vamos lá. Aí, só uma coisa sobre essa batina. Jorge Messias tentou ainda assinar pra galera, tá? Vou pôr esse trechinho aqui, ó, dele falando do 8 de janeiro. Dá uma olhada aqui, ó. Objetivamente ao senador Magno Malta, eu percebo o senador Magno... Só que ele tá respondendo o Magno Malta, tá? O Magno Malta perguntou assim, de tudo que ele podia perguntar, e o 8 de janeiro? É um teatro do caramba, irmão. É um teatro do caramba. Vai lá. Na sua fala, é um elevado sentimento de justiça e misericórdia. E eu quero dizer para o senhor que justiça caminha ao lado da misericórdia. Justiça sem misericórdia é tirania. Misericórdia sem justiça é complacência. O grande desafio do juiz é o equilíbrio, é a proporcionalidade, é o devido processo legal substantivo. Olha a cara do Magno Malta, que as condições da ampla defesa e do contraditório sejam efetivamente asseguradas a todos os réus de nosso país. E eu compreendo o que o senhor fala, porque também visitei muitos presídios, evangelizando. E ele veio aqui falando que ele foi visitar presídio, sinalizou pros caras. E uma outra curiosidade, tá? Ele fez um discurso, olha aqui, ó. Ele faz o mesmo discurso que o Alexandre de Moraes em 2017, falando que tem que segurar um pouco o judiciário. Esse aqui vou até adiantar um pouquinho, vou assistir 1:25, que eu quero ver, mostrar outros posicionamentos aqui curiosos, tá? Mas dá uma olhada nisso daqui, ó. Precisamos, por sua importância, de que o Supremo Tribunal Federal se mantenha aberto permanentemente ao aperfeiçoamento. A percepção pública de que cortes supremos resistem à autocrítica e ao aperfeiçoamento institucional tende a pressionar a relação entre a jurisdição e a nossa democracia. Quem é que acredita nisso? Quem é que acredita nisso? Você quer ver uma coisa? Quer ver o do Alexandre de Moraes, quando foi a vez dele lá em 2017? O Alexandre de Moraes, relator do inquérito ilegal das fake news, né? Que ele é tudo, ele é vítima, ele é procurador, ele é juiz, ele é investigador, ele é tudo. Faz anos que esse negócio tá aberto, canetando todo mundo, e caneta Monark, caneta jornalista do Maranhão, caneta todo mundo. O que ele faz? Lá em 2017, olha o que ele tá falando, ó. Segundo 051, Léo, olha lá. Direito comparado, isso evoluiu com a apresentação de uma metodologia interpretada, clara, fundamentada, de maneira a balizar o excessivo subjetivismo, permitindo a análise crítica da opção tomada, com o desenvolvimento de técnicas de autocontenção judicial. Autocontenção judicial. Cara, é um teatro do caramba, mano. Aí, sabe quem votou a favor, bicho? Você vê como o Brasil não é um lugar para amadores. Senador Alessandro Vieira, bicho. O cara que tá fazendo um excelente trabalho nesse escândalo absurdo do contrato do Alexandre de Moraes de 129 milhões, do resort Itaiaiá do Dias Toffoli, de tudo isso, né? Que pôs, inclusive, no relatório que tinha que indiciar o Gilmar Mendes, o PGR. O cara tá fazendo um excelente trabalho. O cara me dá essa declaração aqui, meu. Olha lá. Vai colaborar com esse processo de deturpação da verdade,
de cortina de fumaça, de mascaramento de covardia com a suposta valentia em rede social. Então, antecipo de forma clara e aberta o voto favorável à indicação de Vossa Excelência pelo preenchimento completo dos requisitos constitucionais. Senhor presidente, obrigado. Senador... Dá pra acreditar, meu. Dá pra acreditar, mano. Dá pra acreditar. Aí vamos lá. Soraya Tronic. Isso aqui é muito bom, cara. Dá uma olhada no que a Soraya Tronic falou. Olha isso aqui. Eu desejo-lhe sucesso e no dia que vestir a toga, eu lhe peço que não se esqueça dos amigos que fez nesta caminhada, que foi brilhante e que... Ai, meu Deus do céu. O dia que você vestir a toga, você não esquece dos amigos, hein? Dá pra acreditar, cara? Dá pra acreditar? E vamos finalizar com quem? Vamos finalizar com Cleitinho. Cleitinho tá lá, na frente do homem. Vai, Cleitinho, brilha. Faz oposição. Vamos lá, vamos ver o que é uma oposição de verdade? Vamos lá, Cleitinho, ó, vamos embora, vai lá. E tem mais 4 minutos que eu vou finalizar dizendo, porque tem uma história que quando um homem morreu, ele foi pro inferno e foi pro céu. Nossa. Chegou no inferno, na hora que ele chegou no inferno lá, Nossa. ele chegou, tava lá a turma dele, os amigos dele, o uísque, aquela quantidade de coisa boa. E aí, a hora que ele voltou, foi pro céu, o São Pedro virou pra ele e falou: você tem a escolha do céu ou do inferno. Vem pro céu agora, vem ver como é que é o céu. Aí ele foi pro céu, ministro. A hora que chegou no céu, aquela calmaria, uma rede pra sentar, não tinha nada, não tinha uísque, não tinha Gilmar Palusa pra ele, não tinha Taiaiá, não tinha nada. Aí chegou a hora dele decidir. São Pedro virou pra ele e falou assim: escolha, meu amigo, pra onde você quer ir? Você quer ir pro céu ou se você quer ir pro inferno? Ele virou e falou: São Pedro, nossa senhora, aqui é uma calmaria, é muito bom aqui o Celso, mas lá no inferno tá todos meus amigos, tá uma festaiada, e tem uísque, tem isso, e tem aquilo, e tem resort, e tá uma maravilha. Você me perdoa, mas eu vou pra lá. Aí São Pedro falou: uma vez só, você não volta mais não. Desceu o elevador e foi pro inferno, ministro. Chegou lá, não tinha nada, só tinha um fogo queimando o rabo dele. Eles estavam em campanha, aí ele virou né? pro diabo e falou: cadê? Meu amigo, nós estávamos em campanha, hoje nós estamos no mandato. Então espero, como Vossa Excelência está dizendo, não esteja em campanha, defenda a Constituição de verdade. Muito obrigado. Senador... O cara contou uma piada, um clichêzão. Ah, fiz oposição, hein? Cobrei o homem. É foda ou não é, mano? É foda ou não é? Tá aí, meu irmão. Tá aí. O Brasil, cara. Até quando a notícia é boa, ela é ruim.